Olá, seja bem-vindo ao Vortex Educacional. Na aula de hoje nós veremos as propriedades da divisão. Tá? A gente está continuando o assunto da última aula. Então, nossos objetivos aqui, de acordo com a BNCC, estão aí na tela, e é fazer vocês entenderem as 4 operações fundamentais, ok? Vamos lá, relembrando, para a aula de hoje, para a gente entender as propriedades, a gente precisa relembrar os nomes, da divisão, das partes da divisão. Então, o número que é dividido, a gente chama de dividendo. O número que executa a divisão, a gente chama ele de divisor. A resposta a gente chama de quociente. E o que sobra da divisão a gente chama de resto. Bom, saber o nome das partes ajuda a você a compreender melhor, como é que funcionam as propriedades. Então, às vezes eu vou usar o nome de alguma das partes da divisão e você vai entender mais claramente. Vamos lá, a primeira propriedade. Lembrando que propriedade é sinônimo de característica. Então, é uma característica da divisão. E a primeira que eu vou mostrar para vocês é: não existe divisão por zero. Ou seja, o divisor nunca pode ser zero. Por quê? No exemplo acima, que é esse aqui, vemos que não existe número que multiplicado por zero dê 5. Então, portanto, não existe divisão por zero. Então, quando a gente está fazendo uma divisão, a gente sempre olha o número que está aqui e pensa na tabuada desse número. Que número que multiplicado por este que está aqui, o divisor, dá o número que está aqui no dividendo. Só que não tem como, não existe nenhum número que multiplicado por zero dê 5. Portanto, não tem como fazer uma divisão por zero. Isso na matemática tem um nome específico de indeterminação. Ou seja, se houver uma divisão por zero, a conta para. Você nem começa a fazer a conta na realidade, tá bom? Você pode, se isso aqui cair numa prova, no exercício, você pode escrever indeterminação, ok? Não existe divisão por zero. A segunda propriedade, é que quando o resto de uma divisão é diferente de zero, a divisão não é exata. Então, o resto é este número aqui, ó, que está mostrando com a setinha, com esse quadrado rosa. O resto é o que faz sobrar na divisão. Quando a divisão é exata, ou seja, quando eu consigo distribuir aquilo que eu estou dividindo para todos que estão participando da divisão, igualmente, o resto aqui é zero. Mas quando a divisão é não exata, ou seja, quando eu não consigo distribuir a mesma quantidade de coisas para todos aqueles que estão recebendo, eu tenho aqui um resto, Vemos que quando falamos de números naturais, ou seja, 0, 1, 2, 3, não existe um número que, multiplicado por 2, no caso dessa divisão aqui, dê 5. Então, na tabuada do 2, o número que mais chega perto do 5 é 4. 2 vezes 2 aqui, 4. 5 menos 4, 1. Esse resto aqui significa que sobrou uma unidade para ser dividida. Ou seja, vamos supor que isso aqui fossem 5 fatias de pizza distribuídos para 2 pessoas. Cada uma das pessoas receberia 2 pedaços e no final da história sobraria um pedaço. Ou seja, a divisão não foi exata porque sobrou um pedaço da pizza, ok? Beleza, então vamos para a próxima. Terceira propriedade. Qualquer número que divida zero tem como resultado da divisão o valor zero. Então, na primeira propriedade, o zero nunca pode ser o divisor. Mas ele pode ser aqui, de acordo com a terceira propriedade, ele pode ser o dividendo, ou seja, pode ser o número que vai aqui. Qualquer coisa que divida zero vai continuar sendo zero. Por quê? Porque o zero é nada, não é mesmo? E se eu divido o nada algumas vezes, ele continua sendo nada, porque nunca houve nada, beleza? Então, o zero dividido por qualquer número é sempre zero mesmo. Então, aqui, ó, qual é o número que multiplicado por 5 dá zero? 0. 5 vezes 0 é 0. 0 menos 0, sobrou 0, a divisão acabou. Ok? E quarta propriedade. Quando o dividendo e o divisor são iguais, o quociente é sempre 1. Então, você nem precisa fazer a conta, Se você viu que o dividendo, ou seja, o número que está aqui, e o divisor são iguais, Então, o resultado sempre vai ser 1. 5 dividido por 5, 10 dividido por 10, 1000 dividido por 1000, sempre 1, beleza? Então, aqui, ó, que número que multiplicado por 5 dá 5? 5 vezes 1. Então, 5 menos 5 aqui, zerou. Divisão exata, tranquilo. Sempre que o dividendo e o divisor forem iguais, o quociente é sempre 1.
beleza? Então, ó, de acordo com as 4 propriedades que foram explicadas hoje, resolva essas divisões abaixo aí, ó. 8 dividido por 8, 0 dividido por 6, 10 dividido por 3 e 7 dividido por 0, beleza? Resolva usando as propriedades, isso vai ajudar vocês. Em cada uma das divisões, explica, né, por que o resultado foi aquele, além de fazer a própria conta, tá bom? Que isso vai ajudar vocês a gravarem as propriedades. Para dúvidas e outros assuntos, entre em contato através do e-mail vortexeducacional2020@gmail.com. Agora, se você é aluno meu de alguma das escolas em que eu dou aula, envie a sua dúvida para o e-mail de dúvidas da escola, que assim a sua dúvida vai ser mais direcionada, principalmente nesse período de quarentena, ok? Obrigado pela atenção e até a próxima aula. E lembre-se, né, de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar os estudos recebendo as próximas aulas. Até mais, tchau, tchau!